Qual que é o meu objetivo com essa aula para vocês? Que eu ia amar, se no final da aula vocês ficassem com vontade de ler os livros. O que seria bom que desse para vocês entenderem mais ou menos qual que é do livro. E se virar na hora da prova, se cair. Tá bom? Então, vamos lá, na torcida, para que vocês se encantem com a leitura dessas duas mulheres, minhas colegas. Poderiam ter sido minhas amigas, eu acho. E elas são muito bacanas. Tá? Tá. Então tá. Então vamos lá. Para eu não me perder, eu vou usar uma colinha. Bom, para começar, então, eu vou falar um pouco da Cecília Meirelles. Deixa eu ver se eu sei usar esse daqui. Ah, que chique. Ó, eu vou falar da Cecília Meirelles. Aqui, ó, tem uma questão sobre essa mulher escritora que eu quero falar já, desde já. Recentemente, acho que foi há 1 ou 2 meses atrás, houve um movimento de escritoras. A gente foi até o estádio do Pacaembu tirar uma foto. Tirar uma foto que foi considerada assim uma foto meio histórica. Por quê? Porque era uma foto só de mulheres que tinham livros publicados. Ah, normal? Não, não é normal. Até 10 anos atrás, 80%, talvez até mais, dos livros publicados de literatura eram escritos por autores homens. Prêmios, 99% eram ganhados por autores homens. É um fenômeno muito novo da geração de vocês, e da minha um pouco também, de ter muitas mulheres sendo publicadas. E tem um fenômeno mais lindo ainda, que são mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres trans, que também estão entrando nesse cânone da literatura. Isso, na época da Cecília Meirelles, que ela vai escrever, ela é chamada da segunda geração do modernismo, tá? Eu estou falando assim da década de 30, década de 40 no Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, entre guerra e Segunda Guerra Mundial, para vocês se situarem. Não tinha isso de mulher ser publicada. Então ela é uma poeta e ela queria ser chamada de poeta, ela não gostava de ser chamada de poetisa, ela achava que era infantilização. Não sei o que vocês acham. Era uma espécie assim de machismo ser chamada de poetisa. Ela falava, eu sou poeta e eu não quero ser considerada uma mulher poeta. Nossa, ela é uma mulher entre as mulheres, poeta ela é boa. A Lígia também. E tem outras duas coisas também que eu também vou falar já de cara que são comuns entre a Lígia e a Cecília. Não sei o que vocês acham, não sei se essas fotos estão tão boas, mas as duas eram bonitas. A Lígia, que é mais nova, né? A Lígia, anos 60, 70 e tal, ela era super bonita, e socialite e tal. E aí falavam para ela, por exemplo, que ela não podia dar muita risada nas fotos. Ela não podia sorrir muito nas fotos. Porque ela era escritora e mulher e bonita, e para ela ser levada a sério, ela tinha que só parecer séria nas fotos, por exemplo, pra vocês terem uma noção. Então, já começa assim, com uma admiração por elas, porque elas são escritoras, porque elas escreviam excelente. Eu estou colocando ela nesse lugar de mulheres escritoras, mas é para tirar, porque são escritoras. A Lígia fala numa entrevista que ela amou quando ela recebeu um elogio que falava assim, ela escreve que nem homem. Estranho, né? Mas é uma coisa que está se mudando agora, nesse momento em que eu estou falando. E que espero que mude muito, 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 e que cada vez a gente tenha mais vozes plurais na literatura. Alguma dúvida até aqui? Não. Então tá. Aí a Lígia, a Cecília, então vou começar pela Cecília. A Cecília, ela é uma poeta que, ela tá ali, tá? Década de 30, 40, vocês situam na linha do tempo, assim?
que teve antes? Uns 10 anos antes teve a Semana Moderna de 1922, que é bom vocês saberem, porque vai todo mundo falar disso o tempo inteiro, que a gente está aqui nesse centenário, né? Na Semana Moderna de 1922, houve algumas revoluções em termos da arte. Uma revolução que foi uma revolução linguística. O Drummond, quando ele vai fazer um poema, ele está lá, né, na turma e tal, ele vai fazer um poema, ele vai escrever assim: tinha uma pedra no meio do caminho. Conhecem esse poema? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Não sei de qual devia saber, não sei, mas enfim. Aí, todo mundo não, mas uma parte considerável da crítica, das pessoas que liam poemas na época, das pessoas que julgavam o que era um bom poema, falaram: meu, Carlinhos, você não sabe português? Não é tinha uma pedra, é havia uma pedra. Porque o correto é usar o verbo haver, no sentido de existir. Tinha, a gente usa no dia a dia. E aí eles falavam assim: você está escrevendo poesia? Como é que você usa a linguagem do dia a dia? E é justamente isso que é uma das revoluções bonitas da arte moderna. Que o Drummond fala: não é isso. Eu quero falar o português brasileiro. Eu quero falar o português do dia a dia. Eu quero falar tinha. Eu não estou ligado no que é a norma culta. Eu não acho que a poesia tem que estar numa espécie assim de um castelo de marfim, onde os poetas estão lá muito chiques e muito bacanas, escrevendo uma coisa muito inacessível. Junto com o nascimento da poesia, houve o nascimento de formas poéticas. O que é poesia? Vou falar uma coisa bem básica, mas não é tão básica assim. A poesia usa o verso, ao contrário da prosa. A prosa não usa o verso para organizar o discurso. A gente usa parágrafos. E a gente faz um parágrafo quando quer mudar de assunto, quando quer ir para outro lugar, quando vai introduzir um dado novo. Aí a gente usa um parágrafo. É um fluxo. A poesia, ela é montada em cima de versos. E o que os versos significam? Os versos significam ritmo. É puro ritmo. Imagina que antigamente as poesias eram decoradas e recitadas em voz alta pelos bardos ou pelos aedos na Grécia Antiga. Juro, olha o programa. O pessoal se juntava para jantar, beber, comer, ficar lá deitado, ouvindo poesia em voz alta. Mas o que era? Era chato? Não era. Por quê? Porque era muito ritmado. Era tipo música, era tipo música. Era tipo rap, era tipo rap. Tinha refrão, tinha ritmo, tinha estribilhos, tinha toda uma forma, que era uma forma fixa, que o poeta tinha que saber adaptar o conteúdo que ele queria para aquela forma, e que são formas muito fáceis de decorar e muito gostosas de decorar, de ouvir, de falar. E que a gente sabe, quer ver? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Isso é uma redondilha, é uma forma antiga medieval. Que é super fácil da gente decorar, que é super fácil da gente sentir no nosso, a gente sente assim no peito. É ritmo, é puro ritmo. Poesia é ritmo. Bom, então tem decassílabo, redondilha maior, não vou falar de nada disso, eu também não sei se vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber entender, é curtir. E aí na Semana de Arte Moderna, o que eles fizeram? Falaram assim: tchau ritmo, tchau obrigação de uma forma fechada, tchau obrigação de rima, tchau assuntos transcendentais para falar da poesia. Eu vou fazer uma ordem diferente da que eu tinha pensado. Tem aqui um poema do Manuel Bandeira que eu amo, que chama Porquinho da Índia. Sabe Porquinho da Índia? Tá na moda, hamster, sei lá. Então, a primeira coisa que a gente olha assim é que cada verso tem um tamanho, chama métrica. Cada verso tem uma métrica, não tem necessariamente rima. Ele está falando sobre um porquinho da Índia,
fazendo poema pro porquinho da Índia. E olha só como ele fala. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Ai, gente, é fofo, eu achei que vocês iam falar, oh. Não fica estranhando, meu, o cara queria namorar o porquinho da Índia. Isso é uma metáfora, né? É uma imagem que o poeta usa. O que aconteceu na vida dele, coitado? Ele só foi rejeitado, ó. O porquinho da Índia queria estar debaixo do fogão. Ele pegava o porquinho não, o porquinho. Levava para os lugares mais bonitinhos, ele não queria. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Foi a primeira namorada do Bandeira. Coitado. Eu amo essa poesia, eu acho ela linda. Vocês viram que ela é simples, nem parece poesia quase. Ela é simples, ela é quase meio boba. Ela tá falando de amor de um jeito assim muito cotidiano. Ela apresenta o mundo pra gente de uma maneira e é muito surpreendente, né? Isso tudo foi conquistado pela primeira geração modernista. A Cecília vai fazer parte da segunda geração modernista. E o que a Cecília vai fazer? Eu não gostava muito da Cecília porque eu achava ela meio careta. Porque o que ela vai fazer? Ela vai voltar para as formas clássicas. Ela vai voltar para a rima. Ela vai voltar para uma forma fechada de poesia. Ela vai voltar a falar de grandes temas como amor, como tempo, como a morte. Ela não vai ter uma poesia assim. E só que, então, uma dica que eu dou para vocês, quem está lendo o Romanceiro, ou quem quiser ler depois dessa aula, se eu atingir os meus objetivos, lê em voz alta. Lê em voz alta. Lê como se fosse meio música. Tenta, tá? Tenta. Desencana um pouco se vocês não estão entendendo tudo que tá lá, porque tudo bem. E curte, porque a sonoridade é muito bonita. É muito, não é? É bonita, assim, é gostoso de ler. Depois de um tempo, se você entra na coisa, a gente tem que abandonar um pouco os nossos preconceitos, eu acho, falar, coisa muito antiga, careta, difícil e tal. Abandona isso, entra, lê curtindo, porque é legal. É legal. De verdade, se fosse chato, eu falava, não, gente, é chato, mas vocês têm que fazer isso, porque tem que passar no vestibular e tal. Então, eu vou dar um exemplo de uma outra poesia dela, antes de escrever o Romanceiro, que é bonita, que é, ó, Tu Tens um Medo. Isso é da Cecília, tá? Só para vocês verem também a diferença de tom entre uma poesia, assim, tipicamente moderna do porquinho da Índia e essa daqui. Tu tens um medo. Tu tens um medo. Acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que és sempre outro, que é sempre o mesmo? Que morrerás por idade imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. É bonito isso, ó. Tu tens um medo de acabar. Todo mundo tem esse medo de morrer. É disso que ela está falando. Não vês que acaba todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que é sempre outro, que é sempre o mesmo. Isso é muito bonito, gente. É legal vocês pensarem nisso. Vocês acordaram hoje e talvez vocês sejam outros que vocês eram ontem. Que a gente vai se renovando. Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. É muito lindo, assim. E aí ela vai falar um monte de coisa que não vai dar tempo, porque tem que chegar no Romanceiro da Inconfidência. Então a Cecília era essa pessoa, essa poeta. Ela também é professora, ela é ligada a movimentos sociais, ela é militante.
Então a gente não pode se deixar enganar por ela ter escolhido formas clássicas. Ela é uma poeta que está ali, uma das primeiras da sua geração, da história, né? Então abrindo caminhos. E aí um dia ela foi passear por Minas Gerais, Ouro Preto. Alguém aqui já foi para Minas Gerais, para Ouro Preto? Já? Você já foi? Você já foi também? Gostou? É bonito, né? Gostou da viagem? Ela foi passear por Ouro Preto como quem tira férias, tá? Como se eu fosse, você fosse, nós fôssemos. Aquela mais velhinha, assim. Eu peguei só algumas fotos para vocês sacarem um pouco, porque às vezes se a gente não consegue imaginar, não fica tão legal. Do que ela está falando assim? Então, Ouro Preto é essa cidade de Minas Gerais, que fica rodeada por montanhas, penhascos. Estes penhascos é um dos livros dos Árcades, que foi inteira construída graças à corrida pelo ouro, tá? Século 18, 1700 e segunda metade de século 18. E ela ficou muito preservada, Ouro Preto. Então a gente anda por essas ruas de paralelepípedos e a gente vê as casas e a gente vê as igrejas. É uma cidade super turística. Aqui vai ter um carinha vendendo sorvete, chiclete, joia, pedras escolares e tal. Mas ao mesmo tempo, talvez, se a gente parar um pouquinho, fechar o olho, dar uma respiradinha, a Cecília falou, eu ouvi e eu senti as vozes do passado. Ela começa, o livro que a gente vai analisar agora, ainda não é o que vocês têm, tá? Em nós. Ela começa esse livro, que eu já vou falar porque que chama romanceiro e tal, tá? Mas só para vocês entenderem por que ela quis escrever. Ela fala assim, eu vou botar aqui na ruinha, porque eu adoro essas ruas de paralelepípedo, e eu acho muito louco pensar que a gente está pisando numa pedra que foi pisada por escravizados 200 anos atrás, que levou ouro 200 anos atrás, 1700, a gente está em 2000, 220, 230, 250 anos atrás. É muito estranho e legal pensar que pessoas aqui moraram nessas casas. Hoje em dia são lugares mais turísticos, é restaurante, pousada e tal, mas eram moradias, estava uma vida rolando aqui. E aí ela fala assim, não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Então ela vai falar duas coisas que são importantes. Eu anotaria, vocês vão anotar aí, ó. Esquecimento e cegueira. Esquecimento do quê? Do passado. E cegueira em relação ao quê? A gente vai ver. Eu já vou adiantar. Em relação ao sofrimento. Porque isso daqui, ó, não foi construído assim, de boas, bonitinho. Trabalho escravo. É muita exploração. É sangue. Bandos de sangue. Eu tenho um amigo, muito meu amigo, negro, militante e tal, ele fala que ele passa mal em Ouro Preto, ele não quer ir lá. Eu não quero. Isso daqui tudo foi construído através de muita pressão, e ela vai, e ela até fala, assim, é meio mística, ela faz, ouvi os fantasmas ao redor de mim, falando o que aconteceu aqui nessa história. E ela se sente impelida, assim, obrigada a escrever. Então ela fala assim, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias com chaves no coração. É bonito, vocês vão ler em voz alta, assim? É uma curtição. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso
e por muro e janelas o pasmo da multidão. Batem patas de cavalos, então vai imaginando assim, os cavalos andando por aqui, suam soldados imóveis na frente dos oratórios. Que mais vale a oração? Vale a voz do brigadeiro sobre o povo, sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. E aí, ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune, quem é culpado e inocente? E aí ela fala assim, ela vai escrever sobre isso, ela vai falar assim, então eu fui para lá e me senti impelida a contar essa história. Ela falou, eu quero contar essa história, eu quero dar voz à história que está aqui por trás dessa cidade histórica, que às vezes a gente vai para lá e nem sabe o que está acontecendo. Fazendo uma má comparação, mas eu acho que é uma comparação que, só para vocês entenderem um pouco, na Alemanha, na Polônia, tem os campos de concentração e extermínio, tipo Auschwitz, já ouviram falar, né? Bom, viraram lugares de turismo. Então você pode ir lá botar uma foto no Instagram de você que for no crematório lá em Auschwitz, fazendo paz e amor, sei lá. É um pouco assustador, não é? Bastante. Quase um play center, assim. O Ouro Preto também tem um pouco disso. E ela fala assim, não, ó, eu quero contar essa história. E eu quero contar essa história. E aí ela vai pensar assim, como que eu vou contar essa história? Ela vai estudar muito, tá, gente? Ela é muito séria. Então ela ficou 10 anos escrevendo esse livro. Ela ficou 10 anos escrevendo esse livro, ela ficou 10 anos lendo o quê? Os autos, os processos, estudando história pesada, assim, para entender como é que isso daqui foi construído. E aí ela vai escolher uma forma fixa para contar essa história, que é o tal do romanceiro. O que é o romanceiro? É uma forma de poesia que existe desde a Idade Média. Eu botei aqui um bardo medieval só para dar um charme, tá? Na Idade Média, na Europa, nas cidades, imagina uma sociedade assim toda iletrada. Ninguém sabia ler, pessoal. Só assim, meia dúzia sabia ler. Era padre, sei lá. Ou muito rico, tinha tempo e podia estudar. Não tinha. E as cidades, uma cidade medieval, vocês conseguem imaginar mais ou menos uma cidade medieval? Tinha muita agitação lá, muita agitação. Tinha circo, tinha poesia, tinha teatro, artistas de rua e etc. E tinha aqueles que proclamavam poemas no meio da rua, assim, com música e tal. E tinha um tipo de poema que era chamado de romance. Cuidado, tá? Porque confunde. Não é um romance, estou vivendo um romance, eu tenho um crush, não tem nada a ver com isso. E também não é um romance que vocês podem ler, um livro, né? Hoje em dia, quando a gente fala, esse daqui é um romance, sei lá, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, vocês vão ler, é um romance, né? Hoje em dia, o romance é uma obra literária comprida que conta uma história em prosa. Na Idade Média, os romances eram o quê? Eram pequenas poesias, pequenos poemas, que contavam episódios da história. E contavam episódios da história, mas com uma coisa muito legal, que é uma liberdade que só a literatura tem. Que é, a história tem que ser fiel aos fatos, certo? A literatura precisa ser super fiel aos fatos? O que vocês acham? Não? Não. A literatura tem um espaço para imaginar, eu já vou falar um pouco disso um pouquinho mais. Então, ela escolheu resgatar uma forma medieval, mais antiga que a Inconfidência Mineira, mais antiga. O Ouro Preto nem sonhava em existir nessa época, ainda estava lá, estava tudo numa boa, tinha indígenas, né? Uma forma medieval, que é composta por romances. O coletivo de romances é um romanceiro, e os romances são o quê? São os poemas, tá? Então, o romanceiro,
da Inconfidência é um conjunto, se não me engano são 95 poemas ou romances, que vão falar desse evento histórico, tá? Então isso é bem importante vocês entenderem. Então ela resgata uma forma medieval, era uma forma super popular na Idade Média, os romances eram engraçados, envolviam passagens místicas, envolviam heróis, envolviam aventuras, e aí ela vai usar isso para falar dessa cidade, falar do nosso país, falar do que ela sentiu e do que aconteceu. Ah, Luana, mas então é um livro de história? Não, não é um livro de história. O Aristóteles, que é um filósofo grego antigo, que escreveu um livro que é a Poética, que é um livro que até hoje assim, é um guia para a gente pensar o que é literatura e tal. Ele fala uma coisa muito bacana, assim, que ele fala assim, a história fala do que aconteceu e a literatura fala do que poderia ter acontecido. A literatura tem a ver com imaginação e a história tem a ver com comprovação dos fatos. Eu quero escrever um romance sobre um dado histórico recente, sei lá, o impeachment da Dilma. É um romance que eu vou escrever. Eu posso fazer uma cena que é o que a Dilma pensou antes de dormir, na véspera da votação, no meu romance? Posso. Eu posso imaginar muita coisa que, se eu fosse escrever um livro de história, eu não poderia. É claro, se os personagens estão vivos e a história é muito recente, se eu for escrever um romance sobre isso, vai ter toda uma questão ética. Tem romancistas atuais que estão fazendo, assim, por exemplo, coisas do Bolsonaro, paródias e tal, que estão sendo processados e perseguidos. Tem uma questão ali, mas a literatura dá espaço para isso. Então, por exemplo, a Cecília Meirelles, ela vai aproveitar que ela está escrevendo esse romanceiro da Inconfidência para falar dos fatos históricos da Inconfidência Mineira, que eu já vou falar um pouquinho, mas ela vai falar de um jeito, uma palavra difícil, polifônico. Poli, muitas, vozes. Então, vou dar um exemplo bem concreto, tá? Tem um herói nesse romanceiro, que é o Tiradentes. Tiradentes é um herói que está aqui. E aí ela vai descrever justamente o Tiradentes indo para a forca. E aí tem um dos romances aqui, que é um bêbado, que está lá no meio da rua, bêbado mesmo, pessoal, bêbado mesmo. E aí ele está lá no meio da rua e ele vê o Tiradentes sendo enforcado. E é mó legal. 62. É mó legal, porque ela bota a voz de um bêbado anônimo que está lá na rua, que está vendo o Tiradentes indo ser enforcado, e o que o bêbado vai pensar? Ela pega o carcereiro, o cara que estava lá, né, cuidando da prisão do Tiradentes, e coloca o que esse Tiradentes vai pensar. Ela bota vozes que são as vozes dos anônimos, as nossas vozes, assim, nós. Ela bota muitos personagens lá que não entram nos livros de história, que não tem como entrar nos livros de história. Tem documentação sobre o que a mocinha ali do lado estava fazendo. Então, é um romanceiro que vai falar dos grandes personagens, mas também vai falar dos vencidos, dos anônimos, daqueles que estavam ali vivendo essa história. E ela faz isso de um jeito muito bonito, muito bacana e muito legal. Quando vocês forem ler, não vai esperando uma super historinha cheia de enredos e peripécias e tal, que você vai acompanhar e entender tudo o que está acontecendo. São episódios. São episódios que às vezes tem continuidade, às vezes não tem. E são episódios muito legais, com personagens incríveis neles.
Tem, por exemplo, aqui a Chica da Silva, que era uma mulher escravizada, que se casou com um homem rico e ela desfilava por Ouro Preto e ela aparece. Tem esse bêbado, tem o carcereiro, tem a outra que perdeu o noivo, tem a outra que tem o dedo duro, tem um monte de personagens assim que vão construindo essa intriga daqui. O que está em questão aqui nessa evento histórico? Então teve essa formação que quando se descobre ouro e quando se descobre diamante em uma terra, ao mesmo tempo, eu acho, tá? Essa é a minha opiniãozinha, uma espécie de bênção e uma espécie de maldição. Essa cidade foi inteira construída em cima disso. No começo, então, do Romanceiro da Inconfidência, a Cecília, ela vai apresentando os romances, falando dessa construção dessa cidade. O que se construiu essa cidade? O que constrói essa cidade? A busca pelo ouro. Faz assim, ó, substitui ouro por grana na cabeça de vocês. Que é também o que move, né? O que move, o capital. E aí, ela, nesse romance 2, então eu mostrei, por exemplo, aqui, né, as fotos de Serra Pelada, que é uma região, olha só, não sei se dá para vocês verem, foi a do Sebastião Salgado. Esse daqui foi um local de ouro que se descobriu na década de 80, se não me engano. Tá vendo isso daqui? É tudo gente, são pessoas. Uma febre de busca ao ouro, porque é isso, é riqueza brotando do chão. Quem vai? Quem vai? O mundo vai. Milhões de pessoas vão. E aqui quem foi? Quem é que estava ali nas minas, nos rios, peneirando, nas minas entrando, buscando ouro? Os escravizados. E aí nesse romance que eu xeroquei, e eu gostaria de ler com vocês, é um romance que eu acho muito bonito, é o 2, né? Do ouro incansável. Ela vai falar o que é o ouro. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. Bateias é uma espécie assim daquela peneira que ela vai peneirando para ver o que é pedra preciosa, o que não é. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Aqui que eu queria que vocês fizessem esse paralelo com Serra Pelada. O Wisnik, o Zé Miguel Wisnik, tem um livro inteiro sobre mineração em Minas Gerais. Pessoal, montanhas acabam. São derrubadas, são... Enfim. Do seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo. Não é culpa do ouro, coitado. Estava lá numa boa debaixo da terra. Dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra. Prestígio, poder, ingênuo. É tão claro e turva tudo. Honra, amor e pensamento. Então ela aqui vai trabalhar com uma figura poética que é a da antítese. E ela vai falar do ouro, porque o ouro, ele, ao mesmo tempo, ele é tão claro, ele é tão brilhante, ele reluz e ele turva. O que é turvar? É tornar opaco, é tornar escuro. Então ela vai falar uma coisa bonita, se vocês forem pensar assim, sobre o ouro. Ela fala assim, é tão claro e turva tudo. Tudo se contamina pelo ouro. Tudo. Nada escapa. E tudo fica turvado pelo ouro, no sentido de que perde, sei lá, a sua pureza, o seu brilho, a sua limpidez. Tudo quer dizer honra. As pessoas passam a agir de maneira não honrada, não é? Por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa, enfim, amor e o próprio pensamento. O que o ouro faz? Ela vai continuar, eu estou na estrofe 3. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes,
e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos, então, o ouro, cara, pensa aqui, mansões, palacetes, palácios, pontes, sou rica. Na moda, Aí ele vai falar assim, pelos córregos, definham, adoecem, morrem, apodrecem, negros, a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais reluzentes, outros as redradas pedras. Então é isso. Tem a opulência, é bonito, ó. Enquanto isso, defiam negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. A febre do ouro, a essa época, foi tão forte que teve uma época que as pessoas não tinham o que comer, porque ninguém ia plantar, ninguém ia cozinhar, não tinha restaurantinho, todo mundo queria o quê? Puff para a terra buscar o ouro. Inflacionou, não tinha vida na cidade. Ladrões e contrabandistas, óbvio, né? Que também vem. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos. Cada família disputa privilégios mais antigos. Os impostos vão crescendo, as cadeias vão subindo. População carcerária já aumenta desde aqui. Por ódio, cobiça, inveja, vai sendo um inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não encontram vassalos. 1000 bateias vão rodando, 1000 bateias sem cansaço. 1000 galerias desabam, as pessoas vão lá, né? Vão escavando a terra desaba. 1000 galerias desabam, 1000 homens ficam sepultos, enterrados debaixo da terra. 1000 intrigas, 1000 enredos prendem culpados e justos. Já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos. Bonito, né? A noite é um mundo de sustos. Sabe quando você não consegue dormir, que você está assustado, você está preocupado? O ouro também faz isso, não faz? Faz. Descem fantasmas dos morros, vêm almas dos cemitérios. Todos pedem ouro e prata e estendem punhos severos, mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. Das palavras a eles. E aí, eu também vou terminar essa parte da aula falando das palavras, porque vocês viram, né? Não deu para falar quase nada, mas deu para dar uma geral. Nem expliquei o que é Inconfidência Mineira, mas... Porque cada esse ano... Metrópole, colônia, Portugal. O que a metrópole faz com a colônia? Cobre impostos. 5% de todo o ouro que era arrecadado tinha que ser derretido e levado para Portugal. 5%, 20%. Você ganha lá seu dinheirinho, ganhou... Foi lá, 5% você tem que dar. E isso no final do ano tinha que dar um X que Portugal estabelecia que era um X, tá? Vamos supor, tá? Tem que dar 1 milhão. Todo final de ano. Não chegou em 1 milhão. Tinha pouco ouro, não acharam, tal, taranã, não chegou. O que tinha? Tinha uma coisa que eles faziam que chamava derrama. Que aí ia lá os portugueses, passavam nas casas, nas minas e tudo, e tomavam o que eles precisassem para completar o total. Com muita violência e com muita revolta. Além disso, a gente está na época do Iluminismo. A Inconfidência Mineira foi no mesmo ano da Revolução Francesa. É uma época em que se prega, né? O que queriam os inconfidentes? Liberdade, igualdade, fraternidade, independência em relação a Portugal. Eles se juntaram, era um grupo principalmente de homens, uns filhos assim da elite que tinham que estudar fora,
e voltaram, enfim, foram pegados por essa espírito, voltaram e falaram, vamos fazer aqui uma revolução, que nem fizeram nos Estados Unidos, as 3 colônias americanas e tal, vamos acabar com esse dia, taca na cara, para ter uma insurreição mesmo. Teve um traidor, tal, Tiradentes foi enforcado, desmembrado, as partes do corpo dele foram colocadas assim na estrada do ouro, tipo a perna aqui, tal, né? A cabeça dele foi colocada aqui na frente dessa igreja, como depois fizeram com o Lampião, e roubaram a cabeça do Tiradentes. À noite, roubaram, não se sabe onde está esse crânio histórico. O Tiradentes, que era um cara que não era da elite, era um cara do povo, ele era soldado, ele era boticário, ele arrancava dente. Ele é um cara que foi elevado a essa condição de herói e mártir ao mesmo tempo, muitas vezes também representado muito semelhante a Jesus. Há essa representação também europeia que se faz de Jesus, que não tem nada a ver. Mas sabe, cabelo comprido, olho azul, branco, né? Bom, Tiradentes, tá bom. E é disso que ela vai falar, tá bom? Desculpa, mas só para vocês terem uma mínima ideia, se situar. Bom, vamos ler das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sóis de vento, ides no vento que não retorne, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Eu estou falando aqui, é que hoje em dia, né, eu estou sendo gravada, tal. Isso não é um problema de rede social. Você vai lá e escreve um negócio, não é de vento, fica, né? Sim. Horrível. Mas antes disso, a gente falava, né? As palavras vão com vento. Elas são do presente. Elas não retornam, é muito rápido. Mas o que as palavras fazem? Tudo forma e transforma. Sóis de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. As palavras são tudo. As palavras, quando ela fala assim, o mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa, é bonito isso. As palavras estão ali, elas também fazem o mundo. A gente se faz se narrando, se contando a história do que aconteceu. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil como o vidro, e mais que o aço, poderosa. Então, lembra da antítese, que ela vai usar muito. As palavras são frágeis como o vidro, mais poderosas como o aço. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. De trás de grossas paredes, de leve tempos de escola. Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora. Estais no bico das penas, estais na tinta que molha, estais na mão dos juízes, e sois o ferro que arrocha. Sois o barco para o exílio, sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, íeis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, virai-vos, que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamarte é arma, algema, escolta. O olho ardente da perfídia da malvadeza, a velar na noite morta. A umidade dos presídios, a solidão pavorosa. Duro ferro de perguntas com sangue em cada resposta. A sentença que caminha, a esperança que não volta. O coração que vacila, o castigo que galopa. Ai, palavras,
que estranha potência vossa. Perdão podíeis ter sido, sóis madeira que se corta, sóis 20 degraus de escada, sóis um pedaço de corda. Quais são os 20 degraus da escada aqui? Tiradentes subiu para ser enforcado. Pedaço de corda que matou Tiradentes. Sóis povo pelas janelas, cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enfolga. Então, eu vou terminar do Romanceiro da Inconfidência fazendo esse convite para que vocês recebam as palavras. Que viram esse homem que se importa, que viram o sofrimento que fez, que se tornam também um clamor do que pode ser, do que poderia ser a história dos grandes homens da história e mulheres, dos pusilânimes, daqueles vis, e dessa história toda que está aqui, no Romanceiro da Inconfidência. Eu vou apresentar uma faceta da Lígia, tá? Tem várias outras. Ela tem um romance sobre a ditadura militar que chama As Meninas, que é um romance excelente, é super legal de ler. São 3 amigas que estão fazendo cursinho para entrar na faculdade e que durante a ditadura militar, aquela história, né? Uma é militante, a outra quer ser artista, a outra quer trabalhar, e aí mostra o que é isso. Ela era assim muito avançada também para a época dela, no comportamento dela, na sexualidade dela, no charme que ela tinha. Uma mulher assim muito interessante, muito vaidosa. Ela morreu, acho que foi o ano passado. Como vocês veem, eu estou meio confusa com as datas, mas ela, inclusive, depois você descobriu que ela mentia a idade dela, porque, sei lá, ela morreu já super velhinha, tipo 90 e tantos anos, mas na verdade descobriram que ela tinha 105. Eu não sei, gente, mas ela mentia a idade dela. Mas ela gostava do estranho. Então, uma das coisas para ler esse livro de contos, que é o Seminário dos Ratos, eu falei sobre a Cecília Meirelles, eu não tentar entender tudo, porque é estranho. É estranho. É esquisito. E o que é estranho pra gente? Eu vou falar dos zumbis, dos mortos-vivos, ou da mulher sonâmbula, ou um estranhamento que tem no anão, ou um estranhamento que tem na travesti, ou um estranhamento que tem em coisas que não se encaixam em padrões. Eu amo. Aquilo que não se encaixa bem num padrão, que você não consegue classificar exatamente o que é isso daqui. Onde é que está isso daqui? O morto-vivo. Ah, ou não, morto-vivo, né? O que é tão assustador no morto-vivo? A gente não sabe se está morto, se está vivo. O que é coisa pior do que isso é horrível. Porque a gente gosta de classificar. A gente tem uma coisa assim que mulher, homem, pode ir até mais fundo. Mulher rosa, homem azul, mulher boneca, homem carrinho, sei lá. A gente tem uma coisa muito funda dentro de nós que é uma vontade de padronização, de classificação, de encaixe em modelos. A literatura da Lígia vai pegar isso e vai misturar tudo. Essa palestra, por exemplo, ela estava falando uma coisa interessante assim. Então, ela estava falando que muitas dessas figuras de monstro, pensa assim nos monstros, ou figuras assim, lobisomem, pegar um antigo. Não é tão interessante o lobisomem. Mas o que é o lobisomem? É um homem que é também lobo. E que se transforma, que a gente não controla. É aquilo que sai do nosso controle. Porque parece que quando a gente classifica, fica mais dentro do nosso controle, fica menos misterioso. Aquilo que está na fronteira. Então, por exemplo, o ciborgue é interessante, tem até um manifesto feminista do ciborgue, da Donna Haraway,
que ela fala assim, bom, o ciborgue, o que o ciborgue é interessante? Porque você fica assim, nossa, é humano ou não é humano? Quando que começa? Quando que perde a humanidade? Se eu perder uma perna e colocar uma perna mecânica, eu vou continuar sendo humana? O que vocês acham? Sim, óbvio. E se meu corpo morrer e tiver um chip aí que vocês vão inventar, que vai ficar toda a minha mente assim na rede, você vai inventar. E aí eu vou virar um prego que vai estar na mente. Eu vou estar... Como é que vai chamar? A consciência vai estar no chip? A minha consciência vai estar na rede. Sim. Minha consciência, minha inteligência vai continuar sendo eu, humano? Mas vai ter poder de ação? Vai estar lá na rede. Eu vou poder criar coisas, vou poder continuar escrevendo. Você vai inventar uma inteligência artificial também. Vou estar lá. Não, mas você ainda vai... Eu vou ser tipo uma Alexa, eu vou ser isso daí, esse copo, assim, você vai falar assim, Luana, fala sobre o romanceiro da Inconfidência. Ai, credo. É isso que é difícil, o que eu quero que vocês pensem é esse caminho, que é o caminho do terror, que é o caminho do medo, que é o caminho do estranho, que é o caminho das coisas que a gente não explica, que a gente não padroniza, que a gente não controla, e que coloca questões pra gente. E que dá muito medo. Dá muito medo. Apavora. É uma coisa pra gente pensar. Por que a população trans é assassinada diariamente? Que medo é esse? Ou também todos os monstros que são híbridos, que são misturas de coisas. Frankenstein é um dos primeiros monstros, né, da literatura. O que é o Frankenstein? São pedaços de pessoas costurados e que forma, né, um ser humano artificial. O homem querendo ocupar o lugar de Deus, ou as mulheres querendo ocupar o lugar das deusas, sei lá, de Deus também. É esse lugar, então, que é onde mora o zumbi, o vampiro, mas onde mora também todo mundo que não cabe direito nessa sociedade, que é excluído. Os corpos que não são padrão, os jeitos de ser que não são padrão, aquilo tudo que é estranhamento. A literatura, para mim, tem muito a ver com estranhamento. Ela é muito legal quando ela não fica seguindo padrão, mas quando ela te mostra novas possibilidades de ser no mundo, de pensar no mundo, de pensar as coisas. Isso é da imaginação também. Porque senão, vocês percebem, a gente entra numa onda que é muito conservadora, porque fica tudo igual, tudo tem que virar Barbie. Vocês sabem o que é Barbie? Já não é da época de vocês. Essa coisa de se encaixar. Então a Lígia é do tema delas, e aqui no Seminário dos Ratos, quem curte terror aqui, filme de terror, de monstro, essas coisas, curte? Eu não gosto também, eu tenho muito medo. Mas os contos dela entram um pouco aqui. Esse Seminário dos Ratos, por exemplo, são ratos que estão tomando congresso. Às vezes é uma metáfora mais clara, assim, tipo esses ratos. Às vezes isso é simplesmente um negócio meio esquisito. Acho que eu talvez tenha exagerado. Não vai achando que isso daqui vai ser tipo zumbi, tá? Série de zumbi, tá? Não vai. Mas The Walking Dead, não é. Mas tem um tanto disso. Os contos, eles nunca têm, assim, personagens muito adequados, pessoas muito certinhas e tal. Então, eu selecionei esse. Eu queria ler com vocês inteiro. Eu tenho pouco tempo, então não vou ficar falando tanto, que eu vou ler. Esse chama As Formigas. Nossa, é ridículo. São 11h56, eu tenho 20 minutos. Vamos lá. Eu vou até medir 15, tá? As Formigas. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada.
Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Eu vou fazer um exercício que é muito difícil para mim, que é só ler sem comentar, tá? Depois eu volto, mas já não consegui, né? Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão na Redondeza oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes. Adivinha o que elas querem fazer? Elas querem, inclusive, estudar medicina. Com liberdade de usar o fogareiro no quarto para cozinhar, tá, gente? A dona, não tinha micro-ondas ainda. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndios. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse a minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pisama de seda japonesa, vai imaginando, tá? E tinha as unhas aduncas, aquelas unhas assim côncavas, sabe? Hoje em dia tem artificial, né, que faz isso, que fica um morrinho assim na rua. As unhas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Eu estudo direito, medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês, também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles, tipo, tinha uns ossos aí. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu. Concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com um teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Então, eu tinha que engatinhar para conseguir entrar nesse quarto. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo, então o teto faz assim, tá tipo uma casa, assim, o teto faz assim, tá? Tá lá no sótão, no andar de cima. No ângulo, onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima, será que vocês vão ficar assim, gente? Vocês pensaram, oba, um caixotinho de ossos. Minha prima largou a mala, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça da corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos. São de criança? Ela disse que eram de adulto, de um anão. De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Que maravilha, é rara a beça esqueleto de anão. É tão limpo, olha aí. Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal, um crâniozinho. Tão perfeito, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui do lado, só vocês aqui vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente, extra. Telefone, também. Café, das 7 às 9. Deixa a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa. Recomendou, coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma... Lembra, ela tá fumando um charutinho. Soltou uma baforada final. Não deixa a porta aberta, senão meu gato foge. Ficamos nos olhando e rindo, enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, pendurei a blusa amarrotada num cabide
que enfiei num vão da veneziana. Prendi na parede com durex, uma gravura de Grassmann, então ela botou um quadrozinho, né, para enfeitar um pouquinho. Sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Oh, fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário, sabe? Não tem nem lustre, assim, tem aquela lâmpada que pende, assim, que pendia no meio do teto e no lugar atarrachar uma lâmpada de 200 velas, 200 watts, que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora, a gente podia ver que a rampa de cama não era tão alva assim. Alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. O que é tíbia, pessoal? O osso da perna. É o osso da perna, branquinho. Ela tirou uma tíbia. Cadê o pessoal da medicina? Aqui, ó, tíbia. Não quero falar errado. Então, alva era uma tíbiazinha que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra também do caixotinho. Olhou pelo buraquinho. Pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com delicadeza com que se amontou ovos numa caixa. Um anão. Raríssimo, entende? Acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras, quero ver se no final de semana começa a montar ele. Vocês vão ficar tudo assim. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida, costumava estudar até a madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abri um pacote de bolacha Maria. É legal ali, já que ela é próxima, né? Eu gosto de sardinha com pão, com bolacha. De onde vem esse cheiro? Aí um cheiro. De onde vem esse cheiro? Perguntei, farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o chão, né, o assoalho. Você não tá sentindo um cheiro meio ardido? Ai, gente, é de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse, e puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Bem doido o sonho. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar. Tem um anão no quarto! Mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto no assoalho. O que você está fazendo aí? Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas, tá vendo? Levantei e dei com as formigas, pequenas e ruivas. Sabe aquelas formigas vermelhas? Sim. Que entravam em trilha espessa, é uma trilha forte de formiga, gente. Pela fresta, então as formigas estão entrando pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro. As formigas indo em direção ao caixotinho, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares. Eu nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Imagina, lembra o crâniozinho com dentinho, formiguinha. Contei-lhe do meu pesadelo com um anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima, e puxou para fora o caixotinho. O anão, né? Levantou o plástico. Preto de tanta formiga, tá tudo cheio de formiga. Me dá o vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, eu levava isso para fora. Mas os ossos estão completamente limpos. Eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem. Tá limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Encheu de álcool.
Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando em fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro, na trilha de formigas. Ela foi pisando em cima das formigas, tá, pessoal? Para matar. Foi matar as formigas. Voltou 2 vezes. Apagou o cigarro. Ainda ficava fumando lá nesse quartinho. Puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. O quê? Me lembro que eu botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei o crânio com as omoplatas para ele não ficar rolando. E agora ele tá aí no chão do caixote com uma omoplata de cada lado. Vocês têm que imaginar, então. Ela tinha botado o crânio empilhado e agora ele tá no chão com as omoplatas, uma de cada lado. Deu para imaginar? Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais de anão. Gente, coitado dos anões. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou com o pé, levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do chá, vamos tomar um chá depois disso, gente. Normal. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente. Imagina os pesadelos. Mas dessa vez não foi o antigo pesadelo com os exames. Oh, meu Deus. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra. E eu muda diante do único ponto que eu não tinha estudado. Aí não vou aguentar. Vocês têm pesadelo com isso? De não saber a matéria, essas coisas? Ai, creche. Às 6 horas... Às 6 horas, o despertador disparou veementemente. 6 da manhã. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Elas quem, gente? As formigas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés, então entreabri as folhas da veneziana, da janela. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado das formigas. Espiei debaixo da cama. Não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei, por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete que tinha a pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varri nada. Estava exausta. Você varreu? Eu? Quando acordei não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar você juntou tudo. Mas então, quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e perto da porta senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Quis chamar, deu pra achar aí? Quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia, flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse como um pomar? E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho, que competia nas repetições com tal sonho da prova oral. Prova oral é uma prova em voz alta, que antigamente se fazia nas faculdades. Nele, eu marcava um encontro com 2 namorados ao mesmo tempo, no mesmo lugar.
Chegava o primeiro e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro, até chegar lá dentro e desformigar, sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor, estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa, não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi. Acordei para fazer pipi. Devia ser umas 3 horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. Tá me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas. Você se lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho. Todas se trançando lá dentro, lógico. Mas isso não foi o que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora eu tô certa. Pouco a pouco eles estão se organizando. Como se organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio, peguei uma ponta do seu cobertor, cobri o meu urso com lençol bonitinho, ela cobriu o ursinho dela. Você lembra? O cânion entre as omoplatas. Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra. Cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e... Vem ver! Ai, credo, não quero ver nada. Estão colando o anão? É isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima. Tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Eu acho engraçado que elas vão fazer chá. Quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na mesma cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas, desapareciam como a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Imagina, você está voltando da festa, você diz, tem um anão no meu quarto. Um osso, não. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estava estudando com bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, eu vou ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Estava bêbada ainda por cima. Mas me fez engolir a pílula com gole de chá e ajudou a me despir. Eu fico vigiando. Você pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que eu não consigo descobrir de onde brotam? Tombei na cama. Acho que nem... Estava super briaca. Acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. O que é isso, gente? Foi o sonho, né? Tá tendo vários pesadelos. Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima, que me segurava pelos cotovelos.
Estava lívida, assim, branca, e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então, fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Que foi? Fala depressa! Que foi? Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro, só falta o fêmur. Vamos lá, o que é o fêmur? Fêmur aqui, né? Da perna. E os ossinhos da mão esquerda. Só falta o fêmur e os ossinhos da mão esquerda. Fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Vocês iam ficar para ver o anão inteiro montadinho? Vamos embora daqui. Aí ela pergunta assim, você tá falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Infelizmente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. Mas para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isso. Temos que sair daqui antes que eu não fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, escolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto, deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via, o outro olho era penumbra. E aí, vocês gostaram? Não sei. Gente, já são 1h20, acabou a aula. Eu vou falar duas coisas. Tenta associar isso que a gente leu com o que eu falei no começo. Estranho, medo, terror, coisas que não se explicam, não precisa ficar tentando explicar. É curtir e deixar espaço para o que não é explicado e para o que está nessa fronteira. E esse é o mundo da Lígia, esse é o mundo desse livro de contos, também é muito legal. Muito obrigada, pessoal.